Rapaz, no último vídeo foi legal. Engraçado quando a gente começa a falar de coisas do passado em que a gente viveu, muita gente se identifica, né? Como até teve um comentário da menina no TikTok que ela disse assim: olha, você fala exatamente o que a gente viveu, só que a gente não sabe expressar. Foi mais ou menos assim. E eu fiquei tão feliz com esse comentário, porque às vezes a gente acha que é só a gente que vive algumas coisas, né? Porque a gente não conversa sobre e a gente não tem noção de que outras pessoas também viveram as mesmas coisas, né? E aí eu quero trazer alguns pontos ainda dessa vivência, alguns pontos que têm me chamado a atenção desde que eu postei o vídeo, postei o corte, na verdade, que as pessoas têm visto mais o corte do que o vídeo inteiro, né? A primeira coisa é com relação a essa descoberta com uma grande amiga, né? Na época era a minha melhor amiga. Então, como é que foi pra mim essa descoberta? Só aconteceu porque foi com ela. Porque não teria acontecido em momento algum se fosse uma pessoa que tivesse características em que eu entendesse que, essa menina gosta de menina. Jamais teria. Jamais. Aconteceu porque era uma pessoa em que na minha cabeça não tinha a menor possibilidade e por conta de tudo aquilo que eu trazia como mácula, né? E porque por conta da amizade era uma pessoa em que eu sentia muita segurança e muita confiança em demonstrar todo e qualquer afeto que eu tinha ali. Eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? Assim, eu gosto muito de demonstrar carinho. A minha linguagem de amor é toque físico. Então eu gosto muito de pegar. Então, uma das coisas que sempre me chamou a atenção é, por exemplo, desde que eu falei sobre mim, as meninas ficaram, algumas, né, ficaram, mas será que naquele dia, aquele olhar, aquela coisa, disse, gente, nunca passou pela minha cabeça, porque amiga é amiga, então nunca passou pela minha cabeça. Essa relação é que foi diferente, porque a própria relação era diferente. Não era uma relação de amizade convencional. A forma como a relação acontecia mesmo. Éramos sempre nós duas, era uma coisa muito fechada. Ela só se abria comigo, eu só me permitia ser quem eu era com ela. Então, eram muitas coisas que faziam com que a nossa relação realmente fosse diferente, a ponto de, na faculdade, as pessoas questionavam, diziam, rapaz, será que vocês não são um casal, não? E eu ficava puta quando alguém perguntava sobre isso, porque na minha cabeça era um absurdo pensar sobre isso. Poxa, ela é só minha amiga. E, obviamente, ninguém tinha que saber nada do que acontecia, porque nem a gente entendia direito o que acontecia. A única coisa que a gente tinha certeza é que era muito amor envolvido. Era muito amor doado. Era muito amor, muito amor. É como se a sensação que eu tinha é como se eu amava tanto, que não cabia dentro da amizade ficar só ali. Eu precisava dar mais, eu precisava ser mais, eu queria cada vez mais e por isso que a relação era tão diferente, porque eu queria cada vez mais com ela uma coisa que eu não queria com nenhuma outra pessoa, porque na minha cabeça até então não tinha possibilidade de ser uma coisa exclusiva de mulher, né? Mas era isso que tornava a relação muito diferente. E por isso que na minha cabeça era uma relação de amizade colorida. Colorida porque tinha coisas, mas era uma amizade diferente mesmo. Então por isso que eu me permiti. Porque ela não tinha característica, não tinha nada nela fisicamente em que eu mesma, não era nem julgamento de ninguém, mas eu mesma olhasse e dissesse, poxa, eu estou me relacionando com mulher. Não, era uma amiga, era uma grande amiga, uma pessoa que eu estava cuidando ali. Então, era muito diferente. Na minha cabeça estava tudo muito justificado e tudo muito tranquilo, em que não era nada demais, entendeu? Por isso que aconteceu tanta coisa. Mas o outro ponto que eu queria trazer sempre foi a minha relação com a religião. Que eu sei que isso é uma dor, que muita gente fala e muita gente
pensa sobre. Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião, ela é super bem resolvida com relação a isso. Você não tem com quem concordar, tá? Mas é a minha opinião. Eu sou muito tranquila, eu sou católica. Católica por convicção. Não é por um modinha ou não. Eu sou católica por escolha própria. Fui criada na religião católica. Minha família é super católica. Meu pai estudou em colégio jesuíta. Então, minha família sempre foi muito ligada ao catolicismo, às tradições da igreja e à renovação carismática. Então, a gente sempre teve, desde criança, na casa da minha avó, a gente tinha reuniões de família em que a gente se reunia para rezar, para cantar louvor. Então isso sempre foi muito vivido na minha família. Então eu sempre entendi a fé como algo que é imutável, que ela não tem que se adequar a nada. A fé, ela é o que é, e eu é que sou nova no pedaço. Então eu é que tenho que ir entendendo como é que ela funciona, e eu também nunca tive a convicção de que eu tenho que aceitar tudo. É assim, a religião é a meta e eu vivo o que eu posso viver dentro dela, mas eu sei que várias outras coisas, a meta é viver tudo que ela pede. Mas eu sei que várias coisas vai ser uma eterna luta. Eu sempre tive a consciência disso. Então eu sempre sempre dei o melhor de mim, mas eu sempre fiz aquilo que eu conseguia fazer. Então eu nunca achei que a religião tinha que se adequar a nada, tinha que se ajustar a nada, nunca pensei. Eu sempre achei, cara, a igreja está dizendo isso, eu entendo por que ela está dizendo isso. Eu tive um estudo de fé muito forte. Eu não sei se você já ouviu falar de uma comunidade carismática que se chama Shalom. Eu cresci no Shalom praticamente toda a minha infância, parte da minha infância e minha adolescência inteira, e o começo da minha vida adulta foi toda lá. E o Shalom, ele tem um ensinamento muito forte sobre religião, sobre fé, sobre tradição, sobre igreja, sobre catecismo da igreja. Que o catecismo, para você que não é católico, o catecismo é tudo aquilo que a igreja entende da Bíblia. Então, ao invés de você pegar a Bíblia e interpretar, que sim, o católico ele estuda a Bíblia, ele lê a Bíblia diariamente, mas o catecismo é tudo aquilo que é o entendimento da igreja. É tudo aquilo que está por trás das palavras. Que aí, em comparação com os evangélicos, para você entender, cada igreja evangélica ela tem uma interpretação diferente, né? Tem igreja, por exemplo, que acredita nos anjos. Tem igreja que não acredita nos anjos, igrejas evangélicas, né? Tem igreja que vê Maria como uma mulher virgem, que foi virgem, antes e depois do parto, que foi realmente ungida pelo Espírito. Tem igreja evangélica que não. Então, o catecismo da igreja, ela é a unificação de todo o entendimento da palavra, do Gênesis ao Apocalipse, para o católico. Todo católico tem um catecismo da igreja em casa, tá? Voltando aqui um pouquinho, falando sobre catolicismo, mas voltando aqui um pouquinho. Então, eu sempre entendi sobre isso aí. E o Shalom, ele sempre deu um ensinamento sobre fé muito aprofundado. É tanto que, às vezes, de forma bem particular, assim, às vezes quando eu vou para a missa, eu escuto umas homilias que eu fico, meu Deus, bendito Shalom, viu? Porque todo o aprendizado que eu tive no Shalom foi tão rico que, às vezes, as homilias ficam extremamente pobres por conta disso, porque o que a gente aprende sobre palavra, a Sagrada Escritura, é muito além de opiniões de alguns sacerdotes, sabe? Então, eu sou extremamente grata, porque a comunidade me deu essa riqueza. Então, esse meu entendimento da fé com a minha sexualidade, a grande dificuldade, acredito que eu posso dizer, foi o fato de aceitar de que Deus me ama, eu escolhendo viver com uma mulher. Acho que esse foi o fato difícil de aceitar para mim. Não o fato de que Deus não me amaria, não o fato de que eu iria para o inferno, não o fato de nada disso. Eu entendo e respeito o que a igreja fala com relação a
que isso é errado, que isso é pecado, eu entendo o que a igreja fala que é pecado, eu entendo tudo isso. Mas eu também entendo que dentro daquilo que eu enxergo, eu não consigo ver nada disso. E aí eu não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que eu não consigo ver. E o fato de eu não conseguir ver, também por conhecimento da palavra, já me exime de muita coisa com relação à culpa. Porque se eu não consigo ver, eu não consigo ver e ponto. E ponto. Não tem nada além do que fazer. Eu não consigo ver pecado na minha conduta de vida, na minha conduta de como que eu sou, a forma como eu vejo as pessoas, a forma como eu respeito, a forma como eu desejo construir. Eu entendo que dentre as minhas convicções, eu me vejo como uma pessoa necessária, gostando de mulher. Eu vejo isso, eu vejo que eu sou importante como cidadã para a sociedade, gostando de mulher. Eu acho que é importante essa diferença social. Poderia não ser, mas é assim que eu me vejo. Eu poderia, que a recomendação da igreja é eu ficar solteira eternamente por opção, né? E hoje o fato de eu estar solteira não é por uma opção religiosa, mas é por uma opção de vida, porque eu quero encontrar uma pessoa em que eu case, em que eu fique com ela o resto da vida. Então, por isso que eu estou solteira, porque eu estou cuidando bem desse meu jardim, para que quando esse momento acontecer, eu estar preparada para ele. Mas não porque eu desejo morrer sozinha, não porque eu vejo isso como uma meta de vida, né? Não porque eu vejo isso como uma vocação. Não, eu não me vejo como uma pessoa celibatária. Eu me vejo como uma pessoa casada. Eu me vejo desenvolvendo muito mais o meu amor, casando com uma pessoa, estando com uma pessoa, do que eu sozinha. É assim que eu me vejo, né? Então, por isso que eu quero tanto casar. Porque eu acho que eu sou melhor. Eu sou um ser humano melhor com alguém. Então, esse fato de a fé, de eu não me sentir diminuída ou inferiorizada por conta que a religião, ela condena, e ela condena porque ela diz que é pecado, né, nesse sentido, aí eu discordo um pouco dessas coisas, sabe? Assim, eu sou super... Primeiro que eu não acho que a religião condena, eu acho que a religião fala aquilo que ela acha que é, e a Sagrada Família, o que é a Sagrada Família? O que é sagrado? O sagrado é aquilo que é o espelho de Jesus. O que é a Sagrada Família? É o homem e a mulher, Jesus é o filho. Maria, José e Jesus. Então, isso é a Sagrada Família. Qualquer outra família em que não seja nesse contexto heterossexual não será sagrada, porque não está no modelo de Cristo, Maria, José e Jesus. Não está no modelo da família de Cristo. E eu não me vejo inferiorizada por causa disso. Eu não acho que o meu amor não seja tão sagrado quanto isso, né? E concordo com o que a igreja fala, que isso precisa ser sagrado. Eu não posso trazer uma família entre duas mulheres, uma família com dois homens e um filho, isso sendo sagrado. Não, o amor deles é sagrado. O amor deles é o perfeito. Mas essa família não é sagrada porque não é o modelo. Entende? A gente leva com muita mágoa as coisas, sabe? Eu acho que tem muito desejo interno de você ser igual a todo mundo, mas a gente não é igual a todo mundo. E de verdade, eu não já quis muito ser igual a todo mundo. Mas eu sou tão feliz com o meu lugar, assim, de saber que eu sou diferente, de entender que a minha diferença ela é importante para construir o mundo como ele deve ser. Eu acho que, sabe a história do jogador de futebol, vou entrar noutra instância, nada a ver. Eu acredito que a seleção brasileira de futebol, a gente não consegue mais ganhar a Copa porque todo mundo quer ficar no mesmo lugar. Todo mundo quer ser artilheiro. Todo mundo parte do meio do centro e quer fazer o gol lá. As pessoas esqueceram, eu dando aqui uma de técnica de futebol,
As pessoas esqueceram cada um o seu papel. E eu acho, inclusive, em 96, quando a gente ganhou a Copa, eu estava lá, eu assisti, eu vibrei com isso, cada um sabia o seu papel, então, e cada um fazia muito bem o seu papel. A bola era muito bem batida, você tinha cada um exercendo aquilo que estava ali para exercer. E ninguém era maior do que ninguém por causa disso. Agora, sim, tinham pessoas que tinham mais visibilidade do que as outras, mas o resultado disso, de um time bem organizado e de pessoas com menos vaidade, vamos dizer assim, foi a Copa. Foi o prêmio da Copa, né? E que eu acho que a gente hoje se perde muito. Eu acho que a gente tem hoje figurantes em que cada um quer ser o destaque. Cada um quer ser o destaque, né? E se ele exercer aquilo que ele está sendo pago para exercer, naquela função, naquele lugar que foi escolhido para ele, talvez a gente tivesse outro resultado. E aí o que importa é o ego ou o resultado? O que importa na questão familiar é o ego ou é o resultado? Sou eu ser uma família como todo mundo, sagrada e considerando, sabe? Ou eu ser importante para a sociedade na minha vida pacata, sem ninguém ressaltar e sem ninguém levantar louros para mim, mas eu ter uma importância, uma construção social por séculos e décadas e sei lá o quê. Eu prefiro isso. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero que ninguém... Não, eu não estou falando da questão dos direitos. Os direitos é o ser humano. O ser humano é outra história. Estou falando a questão desses padrões que às vezes a gente, dentro da comunidade, a gente quer muito, a gente luta muito para ser igual, mas a gente nunca vai ser igual porque nós nascemos diferentes e nós somos diferentes. E na verdade o que a gente precisa lutar não é para sermos iguais, é para sermos diferentes. Só que os sermos diferentes não é no sentido de levantar e dizer somos diferentes. É no sentido da gente exercer cada um o seu papel. Tem uns que vão ter mais destaque, tem outros que vão ter menos destaque. E isso não faz ninguém melhor e nem pior por causa disso. Então, com relação a isso, eu sempre fui muito tranquila. Então, por exemplo, com relação a ir à missa. Eu vou à missa e não comungo. Por que eu não comungo? Porque a igreja fala que eu estou em pecado e quem está em pecado precisa se confessar. E não adianta eu me confessar porque eu vou cometer sempre o mesmo pecado, então eu não me confesso, eu não comungo. Ai, mas o que importa é seu coração. A igreja fala que não é para comungar. Eu não comungo. Não interessa. Não interessa. Se a igreja em que eu acredito está falando para eu não comungar, eu não comungo. Se quando eu morrer, eu chegar no céu e disser, minha filha, você deveria ter comungado, perfeito, mas eu comungo no meu coração. Então eu não tenho essa coisa de passar por cima daquilo em que a igreja está falando. Eu respeito tudo aquilo que a igreja fala. Eu só não concordo com algumas coisas e também com muito respeito e com muita tranquilidade, como por exemplo o fato de dizer que trazer o relacionamento entre mulheres um pecado e eu não consegui enxergar pecado na minha vida e na minha conduta de vida. Eu super entendo. Mas respeito a opinião da igreja, mas não é isso que eu enxergo. E aí eu conduzo dessa forma. Acho feio quando às vezes as pessoas trazem o pecado da homossexualidade maior do que qualquer outro, porque sim, a conduta é essa, né? É você realmente trazer como isso ser uma coisa maior do que qualquer outra. Isso eu acho feio, eu acho pequeno, eu acho pobre, sabe? Eu acho pobre mesmo, acho medíocre, assim. Não comento, mas fico na minha. Eu observo e... Porque essas coisas falam mais da pessoa do que qualquer outra coisa, né? Não acho que a igreja tenha que aceitar, eu acho que a igreja ela precisa acolher pessoas, né? E aí eu acho que ela precisa continuar falando o que ela acredita que ela tenha que dizer. É importante para a nossa construção social. Há 2000 anos é assim.
A Igreja Católica existe há 2000 anos. Há 2000 anos é assim. Vai falar para um budista que o budismo, se eu não me engano, ele tem 3.000 anos de existência. Vai falar para um budista que ele tem que mudar forma tal. Não, é isso, é aquilo que ele acredita. E olha que eu sou super fã, assim, da filosofia budista, né? Super aprecio, assim, a forma como eles enxergam o mundo. Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque tem que se respeitar mesmo. E é isso. Da mesma forma, a igreja também tem que se respeitar. São 2.000 anos, cara. Com 100 anos que Jesus tinha falecido, com um século, a galera já pintava ícone de Maria nas porciúnclas, entendeu? Então, tipo assim, cara, respeita a igreja. São 2.000 anos de história, são 2.000 anos de existência. Você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar. Do mesmo jeito como eu não sou obrigada a concordar, mas eu sou obrigada a que as pessoas me respeitem. As pessoas respeitem a minha conduta. Ninguém é obrigado a entender a minha vida, porque às vezes nem eu mesmo entendo, né? Mas as pessoas precisam me respeitar, né? E aí, falando de sexualidade, mas poderia ser o fato de ser mulher, poderia ser o fato de ser nordestina, que sim, existe, gente, existe muita diferença entre sul, sudeste do país e o nordeste do país, muita diferença. E isso de uma forma muito grande, assim. Eu não quero que ninguém me respeite por nada. Eu quero que a pessoa me respeite por eu ser eu, por eu existir, por eu estar nessa terra, né? E não por isso ou por aquilo outro, não por ser do sul, ou ser... Não, é porque eu existo já basta isso, né? Então eu acho que essas dores que a gente tem, que eu acho que são as mais fortes, assim, primeiro, o fato com quem você vai se descobrir, né? Gente que se descobriu bem mais tarde, mas que de repente se descobriu com uma mulher, depois é uma vida já toda estruturada, casamento, com um cara, né? Filhos. Eu acho isso super normal, assim, você se entender depois desse período. Você já está madura, você não tem mais nenhum devaneio, né? Você está em outro momento de vida. E também entendo o fato dessa mágoa, vamos dizer assim, que às vezes as pessoas levam com relação às igrejas em geral, né? Aí eu vou falar só da católica, porque eu sou católica, mas das igrejas em geral, assim. Eu não tenho mágoa nenhuma. Eu nunca saí da igreja por causa disso. Eu fui religiosa por 5 anos, vivi pobreza, castidade e obediência, mas eu não saí necessariamente por causa disso. Depois eu entendi que sim, né? Mas no momento é porque não estava mais fazendo sentido a minha entrega. Eu vivia muito para dar a minha vida para os outros. Eu era pastora de grupo de oração, de adolescente, então cuidava muito de adolescente. Tinha essa vivência assim muito forte com relação a isso. E eu não estava mais disposta a viver tanto para os outros e deixar de viver a minha vida, mas estar vivendo a vida dos outros, né? A vida que os outros queriam, sejam a minha família, de uma certa forma, mas seja também as minhas autoridades, no caso. Não, estava querendo assumir minha vida mesmo. E foi exatamente na época que eu terminei a faculdade, foi tudo junto. Eu terminei a faculdade e saí da comunidade, foi tudo junto, né? E durante toda a faculdade eu vivi tudo, tanto que na faculdade eu era conhecida, né, como a religiosa, a pessoa que levava as pessoas para Deus, assim, né, na faculdade tinha. E engraçado que essas coisas ficam mesmo na cabeça das pessoas e fica muito marcado no nosso coração, né. Quando eu saí da comunidade, mesmo eu saindo, eu lembro que eu ia para as boates gays e as pessoas sempre que sabiam da minha história me referenciavam, e aí quando tinha alguém que não estava mal, ou então tinha alguém que era usuário de drogas, sempre falava sobre mim. Aí disse, fala ali com a Bia, não sei o quê, ela pode te ajudar, porque ela é uma pessoa de Deus. É engraçado, assim. E por diversas vezes isso aconteceu, nas madrugadas e o dia amanhecendo, dentro dos espaços, né, e ouvindo as pessoas
e ouvindo a história delas e tentando ajudar de alguma forma. Então a gente acaba levando, por mais que você não, por mais que eu não seja mais uma religiosa, mas você acaba levando com você aquele cerne, né? Aquele pedacinho. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que, inclusive, essa foi uma das coisas também que me ajuda a ter uma vida mais tranquila, assim, mais focada em mim e mais focada no próprio Deus, né? Porque aquela história, gente, olha só, a gente quer muito uma pessoa, quer muito dividir a vida com alguém, mas no final das contas, o grande final das contas, é que a gente nasce sozinho e que a gente morre sozinho. É isso que é. Então, se a gente não aprender a se sentir bem com a gente e a gente a lidar bem com a gente, com a nossa vida, com as nossas decisões, a gente vai ser muito infeliz, cara. E eu falo com muita tranquilidade para você. A coisa que mais me deixa tranquila com relação à minha vida, as condutas em que eu tenho tomado na minha vida até hoje, é a paz que isso gera em mim. Eu tenho paz e eu não posso te explicar como que é isso. Todas as minhas condutas, seja a minha conduta quando eu escolho alguém, às vezes quando a conduta de uma decisão de profissional, é a paz. É a paz de ter feito a escolha e depois observar a mim mesma e sentir, caraca, era isso mesmo que eu devia ter feito. Não sei como é que vai ser. Tenho medo pra caramba, mas realmente era isso que eu tinha que ter feito. E isso não tem preço, entendeu? Isso é uma coisa que, inclusive, com relação à minha vida, com relação a se é pecado ou não, isso é uma coisa que nem passa mais pela minha cabeça. Já passou muito, já me questionei muito. Mas é isso, o termômetro para mim é esse. Eu tenho paz. Se eu estou com a mulher hoje, eu tenho paz. Eu tenho muita paz. Então, não tem nem por que eu me questionar se é ou não é pecado, entendeu? Porque não é algo que me inquieta o coração. Muito pelo contrário, a necessidade, eu não sei se é o nome exato, mas o desejo de amar, de amar, de amar, isso me inquieta. Não o fato da escolha, mas o desejo, cara, eu tô com essa pessoa. Como é que eu posso amar mais essa pessoa? Como é que eu posso causar uma. Como, como que eu posso acolher mais? Como que eu posso dar mais? Sabe? Então, a minha inquietude é com relação a isso, não no sentido de se é uma mulher, sabe? Então, realmente eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, muito, muito, muito de boa. E eu espero que você fique também. Eu não sei se você se descobriu agora, ou se você já está, né, já está mais tempo. Eu só sei que procura ver onde é que está a tua paz. Aí onde ela estiver, é sinal que você está no lugar certo, tá bom? Eu acho que o tempo passou bastante hoje. Bora. Beijo.